Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Você já ouviu falar na LGPD? Isso mesmo, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não ouviu, hoje você vai tirar todas as dúvidas aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Mas o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709 de 2018. É a legislação brasileira espelhada nas mais rígidas leis internacionais para proteger os seus dados pessoais. Esse é o objetivo principal dessa lei. E por que criar uma lei tão rígida? Por que criar uma legislação para proteger exatamente o seu dado pessoal? Com certeza, você já deve ter ouvido falar na frase: hoje em dia dados valem mais do que petróleo. Nós vivemos em um mundo de alta competitividade, onde as legislações servem para estabelecer regras para que o jogo seja limpo. Seja ele no mercado financeiro, no mercado entre empresas, no mercado tradicional, nas guerras e conflitos mundiais. A informação é a maior arma. A sua estratégia se baseia toda em base de informações. E com o advento da tecnologia, se vê cada vez mais meios de propagar essas informações e manipulá-las. Por isso, acontecimentos ao redor do mundo inspirou para que todas as nações, empresas e organizações juntassem suas preocupações e criassem dispositivos para regulamentar a proteção dos seus dados pessoais. Por que tanta importância nesse mundo contemporâneo? Através dos dados é que temos as informações. A junção de dados traça um perfil de uma pessoa, traça uma estratégia para uma empresa e traça rumos para a sua vida. Com o advento da tecnologia, o dado se tornou importantíssimo, desde o pequeno vendedor ali de produtos na internet para uma nação que tem suas crenças, suas ideologias. Mas o que é um dado pessoal aos olhos da lei? É qualquer informação que possa identificar ou tornar identificável a pessoa natural. Quando falamos em pessoa natural, falamos do ser vivo, exatamente, de mim e de você. Esse é o intuito dessa lei, foi criada para proteger os seus dados pessoais. Quando falamos em qualquer informação que possa identificar a pessoa natural, fica fácil da gente entender. Mas quando se estende a frase, qualquer informação que possa tornar identificável, aí fica mais complexo. Porque qualquer informação pode ser interpretada como um dado pessoal, se essa informação ajudar a chegar até você, a entrar na sua intimidade, na sua privacidade. O seu RG, o seu CPF, o cadastro que você faz em uma empresa, o cadastro que você faz para fazer uma compra, as suas preferências pessoais, as suas preferências de lazer, o seu ativismo na rede social relacionado à política, as suas ideologias, as suas crenças, tudo isso se torna um dado pessoal manipulável para todo mundo que dispor dessa informação. E a lei dá uma atenção especial aos dados sensíveis. Mas o que são seus dados sensíveis? É qualquer informação relacionada à sua origem étnica, às suas convicções, às suas associações a organizações de caráter político, religioso, filosófico, afiliação a sindicatos, seus dados de saúde, seus dados genéticos e até sua biometria. E hoje, quem lidar com seus dados pessoais? Praticamente todos. As empresas, as redes sociais, os órgãos governamentais. Essa lei engloba desde o boteco da esquina até as grandes organizações. E não pense que é só relacionada à tecnologia, ao tráfico dos seus dados pelas redes de internet. Essa lei se aplica a dados cadastrados em um simples pedaço de papel. Então todo mundo pode ser enquadrado se não fizer o bom uso e o controle e a segurança desses seus dados pessoais. Na nossa área de segurança, por exemplo, a gente lida com dados pessoais todos os dias, através de informações no controle de acesso das pessoas, monitoramento de imagens através do CFTV, na conexão da biometria com da pessoa em dados, ali dos nossos controles de acesso, no uso da face, na gravação de todos esses dados em uma rede onde a gente pode ter controle e segurança sobre aquelas pessoas. Tudo isso tem que haver uma política de proteção que nos obriga a disponibilizar
é a demonstrar a nossa idoneidade, a nossa legitimidade para usar esses dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira foi criada em 2018 e após algumas discussões e tentativas de melhorias e mudanças, foi posta em prática em agosto de 2020. E em agosto de 2021 é o prazo para as empresas, as organizações e todos se adequarem aos preceitos dessa lei. E qual o órgão governamental responsável pela regulamentação dessas leis? O governo brasileiro criou a ANPD, Associação Nacional de Proteção de Dados. Junto com o seu conselho, vai direcionar e regulamentar toda essa lei e fiscalizar. A lei também prevê a criação nas organizações do DPO, o Data Protection Officer, a pessoa encarregada e responsável por tomar conta, fazer com que a organização siga todas as regras impostas pela lei. Essa pessoa tem que ter conhecimento multidisciplinar, não só da área jurídica, como da área de internet, área de TI, como da área principalmente de compliance, onde todas as nossas legislações prevê regras, meios rígidos de controle e direcionamento dos seus comportamentos, dos nossos comportamentos dentro das organizações, que serve não só para nós, mas também a contrapartida da organização que toma conta dos seus dados. O compliance é um tema bem interessante que a gente já tocou aqui, e se você não viu o nosso vídeo sobre compliance, vou deixar aqui para você dar uma olhada lá depois desse vídeo, é claro. E você sabe quais são as penalidades para quem não cumprir as regras que estão estabelecidas na LGPD brasileira? Se você tem uma empresa, seja ela micro ou grande empresa, você tem que se preocupar. Essa penalidade está prevista na lei, 2% do faturamento, que pode chegar até 50 milhões de reais. Você acha que é muito? E se eu te dissesse que é por incidente? Aí sim, pode-se afirmar com toda certeza que é muito. Sua organização pode sofrer um impacto, mas a visão que essa lei traz para você não é se ater somente ao financeiro, é se ater aos seus comportamentos, a obrigação de você criar ferramentas que tenham um controle sobre os dados das pessoas e que tratem ela da forma mais legítima possível. Para tanto, a lei prevê os casos que você pode utilizar dados pessoais. Não virou proibição o uso dos dados pessoais. Ele é permitido desde que haja uma legitimidade daquele uso para a sua empresa, para a sua organização. Pois não há mais espaço para usar dados livremente. Há punições disciplinares previstas nessa lei, punições administrativas que podem afetar e ter um impacto muito grande na sua empresa. Inclusive prevê a paralisação das operações, seja ela temporária ou até mesmo definitiva. Então, a sua organização pode sofrer grande impacto se você não se adequar rapidamente a essa legislação. Então, não podemos entender que uma legislação veio somente para punir. A ideia principal é regulamentar, permitir de forma inteligente. E quais são os casos que você pode manipular os dados na sua empresa? Você tem que ter uma expressa finalidade. Para que você vai usar aquele dado? Você tem que obter o consentimento das pessoas. Esse consentimento deve ser formal, inclusive, quando se trata de dados sensíveis. E você tem que ter uma política para a utilização desses dados. Como eu vou armazenar esses dados? Por quanto tempo eu vou armazenar? Qual a segurança com a qual eu estou tratando esses dados das pessoas? Até como eu vou descartar esses dados? E caso haja algum incidente, a minha obrigação é informar as pessoas que tiveram seus dados vazados. Além da disponibilidade, esses dados têm que estar disponíveis. Na hora que você, titular do dado pessoal, quiser, você pode ter acesso a eles. Inclusive, pedir para excluí-los do banco de dados da empresa. Para exemplificar a importância da proteção de dados, eu poderia citar o maior caso que, inclusive, inspirou a lei europeia e a lei brasileira para estabelecer as suas regras também. O caso Cambridge Analytica. Nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Durante a campanha para a eleição presidencial americana do ano de 2016, ocorreu a coleta de informações pessoalmente identificáveis de 87 milhões de usuários do Facebook, onde a empresa Cambridge Analytica usou os dados para uma possível tentativa de influenciar a opinião dos eleitores de acordo com seus perfis. Após o incidente, o Facebook pediu desculpas e informou que a coleta de dados pela Cambridge Analytica foi inadequada.
O ex-funcionário da Cambridge Analytica, Christopher Wyler, revelou o tamanho da violação da privacidade ocorrida, a natureza das informações pessoais roubadas e a comunicação entre o Facebook, a Cambridge Analytica e os representantes políticos que haviam contratado a empresa para utilizar os dados para influenciar a opinião dos eleitores. A violação foi importante por incitar o público à discussão sobre normas éticas para empresas de mídias sociais, organizações de consultoria política e os políticos. O movimento #DeleteFacebook se tornou tendência no Twitter, e o escândalo de dados também recebeu a cobertura da mídia na forma de um documentário da Netflix do ano de 2019 intitulado The Great Hack. Esses dados vazados também podem ter influenciado no Reino Unido na votação do referendo para a saída do Brexit. Esses fatos levaram as nações a criarem as suas legislações para a proteção dos seus dados pessoais. Por isso, a GDPR obrigou empresas em todo o mundo a tomar conta melhor dos seus dados. Empresas grandes, como o Facebook, como o Google, a mudar a forma de coletar, armazenar e tratar da segurança dos dados pessoais, meu e seu. E qual de nós não teve já os seus dados vazados? Ao chegar a uma farmácia, por exemplo, você vai pagar a conta e o atendente te pede o seu CPF. Logicamente, deve ter um bom motivo para isso. E a partir de agora você pode até perguntar. Deve ser para te dar um desconto, para manter o seu cadastro, para enviar promoções. Mas digamos que esse grande banco de dados esteja na mão de uma grande rede de farmácias e que eles não tomem conta corretamente disso e haja um vazamento, por exemplo. A quem interessa esse tipo de dado? De repente, a uma seguradora, a um plano de saúde? Afinal, através da análise do seu perfil de compras, das suas compras frequentes, eu posso identificar uma patologia, por exemplo, de saúde que você possivelmente possa ter. E tantas outras ideias. Como você acha que a Netflix, o YouTube e o Google te enviam, né, as suas preferências? Eles conhecem muito bem, sabem todas as suas preferências. Eles sabem tudo o que vocês fizeram no verão passado. E é dessa forma, através dos algoritmos de análise de perfil, que eles conseguem traçar e direcionar qualquer coisa que eles quiserem. Seja uma pesquisa, seja um direcionamento de produtos, seja uma influência, né, através de opinião, através do seu perfil, ele pode armar uma estratégia para lidar com isso. E é para isso exatamente que a Lei Geral de Proteção de Dados existe. Mas como a gente citou também um exemplo ruim, a obrigação da gente é citar um exemplo bom, tem que ter a contrapartida. O Watson da IBM, por exemplo, você já imaginou ter um médico que consiga analisar milhares de laudos da sua patologia e te dar um diagnóstico em 10 minutos, em 1 hora, em meia hora, e diga exatamente o que pode estar acontecendo com você e lhe indique o tratamento mais adequado. Através do seu banco de dados, o Watson é capaz de catalogar milhares de artigos científicos e chegar a um diagnóstico preciso de um paciente. E essa gama de informações que a gente trouxe aqui faz você pensar que a proteção dos seus dados pessoais é muito válida e os dados pessoais não são proibidos de serem utilizados. Eles só têm que ser utilizados de forma fidedigna, de forma segura e que você se sinta bem em saber que aquela organização, que aquele órgão que está ali protegendo seus dados, ele sabe muito bem o que está fazendo e sabe que se não fizer também tem as penalidades previstas, principalmente na questão de compliance. Então, depois de tudo isso, você está convicto? Dados valem mais do que petróleo hoje em dia. E para você que ficou até aqui, agradecer a sua audiência e não esquece de curtir e compartilhar os nossos conteúdos e ativar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Estamos aqui sempre trabalhando para trazer assuntos bons para você e para deixar você, profissional, inteirado de tudo que acontece no nosso mundo contemporâneo.